Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia e você está no Café com o Guru. E aqui é aquele cafezinho que você nunca se arrepende, porque só tem pessoas incríveis e algo que vai melhorar e expandir a sua mente. Isso que é importante, que você se nutra de coisas muito boas. Já vou chegando dando um recadão do Ho Oponopono da riqueza, mais a gratidão que você consegue nesse QR Code ou no link da descrição do vídeo, que é um método exclusivo da Márcia Luz, que ela lançou aqui, tanto no café quanto no Paranormal, mas tá sendo um sucesso tão grande que ela tá usando o Ho Oponopono mais a gratidão. Todo mundo sabe que ela fez um doutorado nos Estados Unidos em gratidão. É isso mesmo, e ela provou cientificamente que a gratidão pode mudar a sua vida. Ela fez uma tese de doutorado com 92% de aprovação científica. Isso é maravilhoso. Então, junto ao Ho Oponopono, que é uma técnica havaiana incrível, com a gratidão, você vai melhorar tudo na sua vida, inclusive a parte financeira que tanto te machuca. Aproveite aqui o Ho Oponopono da riqueza mais a gratidão. Também quero falar desse livro que é a maior desobsessão do mundo do Guru, que eu fiz esse livro antes do Paranormal, foi muito legal. Aqui é o prefácio da Suzy Mariá, que é uma grande médium que vem no Paranormal. Você consegue comprar ele no QR Code ou no link da descrição. Você que mora na Europa pode também comprar o e-book. A G6 Publicidade envia para vocês um PDF maravilhoso. Então, vamos mostrar aqui, tem diversas ilustrações. É um livro super simples, é meu primeiro livro, para você ler e reler, porque ele é pequenininho, tá bom? Então, você mata ele rapidinho, deixa lá. Aí tem alguma dúvida? É um livro de consulta mesmo. Muito legal, dado essa dica. Que bom que você voltou, meu querido Wagner Borges, tudo bem? Tudo bom, Guru? Cara, que legal estar aqui de novo, né? Já vim aqui tantas vezes no café e no Paranormal também. Eu estava olhando aqui o estúdio aqui enquanto você chegava. Falei, caramba, né? Alguns anos começou aqui, eu fui um dos primeiros a vir aqui. Olha o tamanho que tá tudo isso, né, Gui? Que incrível. É muito legal. Você acha que é o recorde? Acho que são mais de 8 vezes ou alguma coisa. Por aí. Tirando a alegria, até deve vir mais. Não à toa, né? Porque você dedicou sua vida toda e talvez até outras vidas, né? Aos estudos. Então é muito legal. A gente usa você assim como um norte. É bem legal, assim. Tudo que o Wagner faz, a gente fala, pô, vamos lá. E muito bacana. Mas hoje o papo, a gente tava conversando assim de forma bem natural. A gente nunca combina nada antes. E o Wagner falou, que tal a gente falar sobre saída do corpo, que é definitivamente o assunto que ele mais conhece e é a pessoa que eu conheço que mais conhece desse assunto, e misturar isso com o Egito, né? Que é muito legal. Porque até antes de a gente falar da saída, por que o Egito causa tanta fascinação, Wagner? Cara, há um encantamento assim no imaginário popular sobre a civilização egípcia antiga, que não é o Egito de hoje, mas aquela civilização lá, que milhares de anos antes de Cristo floresceu ali na cabeça da África, naquela área lá mais desértica, atravessada pelo rio Nilo. E aí todo mundo se encanta mais pela parte arquitetônica, as pirâmides, a esfinge, os templos e aquilo que se descobre embaixo das areias, né? Todo mundo se encanta. Só que dentro das áreas, vamos chamar assim, mais esotéricas, o ocultismo, o hermetismo, sempre se falou de fragmentos de ensinamentos oriundos do Velho Egito, porque por detrás de toda aquela civilização e o que encanta as populações, havia dentro dos templos as iniciações onde homens e mulheres buscavam trabalhar a parte espiritual internamente, sem passar aquilo em aberto, através de mestres que eram os hierofantes, os iniciadores, os neófitos, que se tornavam depois discípulos, passavam por provas e aí alcançavam níveis espirituais. E o que se comenta que se estudava naquela época? Mesmo os temas que hoje, Gui, reencarnação, causa e efeito, saídas do corpo, vida após a morte, mas dentro do contexto cultural egípcio, porém interno, porque a população do Egito adorava milhares de ídolos, eram como populações em geral, diferentemente dos iniciados dentro dos templos que aprofundavam a parte espiritual e percebia que nos milhares de coisas havia uma única onipresença, uma única luz, e isso posteriormente foi chamado já na Grécia
em diante, como herdeira da tradição hermética do Egito, já agora na Grécia para a Europa e no ocultismo, o todo que está em tudo. Se está em cima, está embaixo. Se está à esquerda, está à direita, se está dentro, está fora. Então, havia um ditado hermético que remonta ao Antigo Egito que diz assim: antes de qualquer prática espiritual, qualquer estudo, entra no teu coração e eleva sua consciência ao seu primeiro amor. E aí você vai falar, Wagner, quem é o primeiro amor? A primeira luz que te gerou. Então, havia uma noção de que antes de qualquer coisa, você deveria ter gratidão, abrir a consciência para um poder maior que permitiu você estar dentro da iniciação com uma grande chance de expansão da consciência, sendo que a população naquela ocasião sequer tinha acesso a tudo isso. Então, todos os iniciados daquela tradição eram imbuídos de uma grande gratidão à primeira luz, o primeiro amor, que depois, posteriormente, os gregos falariam desse poder na iniciação como todo, que está em tudo. Então, desde o Velho Egito, já havia esses fragmentos, e aí você tem o encantamento cultural popular, que é natural, e por outro lado, assim, hermeticamente falando, você tem uma tradição espiritual que é onde a gente pode tirar um monte de coisa legal para agora atualizar. Pô, que incrível, né? Então a gente pensa que eles já tinham todo esse conhecimento, assim, a gente fala lá de Hermes Trismegistus, que que já é a Grécia, já é a parte grega. 1300, né? E muita gente fala, eu pensava que era do Egito, é grego. Então, na verdade, o nome Hermes é grego. O que acontece? Havia no Antigo Egito o panteão de divindades do Egito, Osíris, Ísis, Horus, e era comum representar divindades com cabeças de animais. É claro que isso era um mero simbolismo. O Horus tinha cabeça de falcão. Significa, ele vem de cima para baixo trazendo o sol. Se você olhar, as figuras do Horus têm um sol na cima da cabeça. Pode olhar, a maioria das figuras. Ele traz a luz de lá para cá, o emissário. Então, entre as divindades, havia um chamado de Jeruti. Era um deus com forma humana, cabeça de Ibis. A Ibis era uma ave que ficava na beira do Antigo Egito e ela tem o bico muito grande, matando pequenas serpentes com o bico. Então a população gostava dessa ave, a Ibis. Então quando os egípcios imaginaram um escrivão celeste, que assim, ele está aqui, vai lá no alto, aprende com os deuses e volta para ensinar aos homens, aos iniciados. Imaginaram um deus com cabeça de Ibis e uma tabuleta onde ele anotava os ensinamentos de lá para trazer para cá. Foi chamado de Jeruti. Séculos se passaram, o Império Egípcio foi se esboroando, enquanto a Grécia, na época dela, foi se elevando culturalmente, e dentro das iniciações gregas, agora já adaptadas ao contexto grego, e há relatos históricos que tanto Platão quanto Pitágoras fizeram 2 viagens ao Egito, isso é histórico, tá? E trouxeram coisas da iniciação lá e adaptaram a parte grega. Tanto que na Grécia tinha a escola pitagórica e neopitagórica de iniciados. Então, na Grécia, trouxeram esse deus de Jeruti e mudaram o nome dele para o nome grego que é Tote. E mantiveram aquela cabeça da Ibis. Passou um tempo e o pessoal se tocou. Mas espera aí, isso é uma divindade associada ao Antigo Egito? Aqui não tem o rio Nilo, aqui não tem a Ibis matando pequena serpente. Vamos tirar a cabeça da Ibis, porque isso é uma coisa cultural egípcia, vamos colocar uma cabeça de um grego, um humano. E passaram a chamar este Tote, que era o velho de Jeruti, de Hermes Trismegisto. Então, o Hermes Trismegisto é uma releitura grega do antigo mito do de Jeruti, depois chamado Tote, e agora Hermes Trismegisto. Com o passar dos séculos, Gui, já na Europa, século XVI mais ou menos, mudaram a figura do Hermes agora como se fosse o grande alquimista. Então a figura desse ser ela foi sendo repaginada, e na Grécia, associada a Hermes Trismegisto, aquele 3 vezes grande, e aí tem toda uma tradição grega, o Corpus Hermeticum, e tantas obras herméticas, até desembocar no finalzinho do século XIX, no Caibalion, que se baseava na Tábua de Esmeralda, de Hermes Trismegisto, que era muito antiga, mas apareceu circulando na Europa no século XVI, porque se aparecesse antes o pessoal ia para a fogueira, é do século XVI para frente, aquilo vai atenuando, e aí toda essa tradição hermética, na verdade, embora com o viés grego, ela tem o pezinho no Velho Egito originalmente.
Olha que legal. Então, é bacana porque a gente vai. Eu escuto muitas coisas aqui no Paranormal, mas é legal que você está colocando na linha do tempo, Isso. né? O que foi acontecendo com ele. Então, ele foi mudando. Aí virou como se fosse um feiticeiro para a Europa. Exatamente. Porque vai adaptando a cultura e o século que foi falado. E na né? Grécia, é claro que pode ter existido um cara que simplesmente era tão avançado que associaram o mito egípcio com ele e chamaram de Hermes Trismegisto, quer dizer, um cara real. E aí o pessoal especula muito em cima. É claro que tem viajada na maionese. Então o pessoal fala, era um ET que desceu na Grécia, que foi chamado Hermes. Era um grande mestre, até chegar na opção, Gui, de que Hermes não era um cara, mas um codinome de um grupo de iniciados, todos assinavam Hermes. Porque a quantidade de livros atribuídas a esse personagem, não pode um cara só ter escrito. O que se então imagina? Vários iniciados escreviam e colocava Hermes Trismegisto 3 vezes grande. E a essa altura do campeonato, a gente aqui, 2025, já não importa mais quem foi o quê, e sim o que sobrou de ensinamento, e os ensinamentos da tradição hermética grega, mas que tem uma pontinha original no Antigo Egito, elevam a consciência a qualquer estudante desta área ao permear esses temas, esses estudos. Gui, quando você estuda um negócio elevado, isso te obriga a refletir em algo elevado. E isso acaba te melhorando. Isso quando alguém quer melhorar. Agora, o que se presume? Você está lendo uma obra de aprofundamento. É porque você, no mínimo, quer aprofundar. Sim. Porque alguém que não quiser nem vai entrar ali. Então, esses estudos vão chamar os herméticos, vindo da Grécia, e os anteriores iniciáticos do Antigo Egito, seja em que viés for ocultista ao longo da história, sempre vão trazer valores de caráter, de luz e consciência. Incrível. Então, legal a gente ter essa consciência, né, de entender um desses mitos que para mim era totalmente egípcio. E aí você contou já uma outra história que tem muito mais a ver nesse sentido, que a coisa vai boiando aí conforme vai passando. Cada cultura vai revestindo de um jeito diferente. Daqui a pouco um vai falar que ele é mexicano, e aí vai que vai. Mas é sempre o mais importante. Olha o conteúdo, não importa quem é o mensageiro, mas o conteúdo da mensagem, filtra, vê se é evolutivo e bom e toca a bola. E quando aparece pessoas fora da curva, vão depositar que ele é uma reencarnação. Exato, que também eu chamo de caçadores de vidas passadas alheias. Tá? Porque, por exemplo, eu chego assim e falo, Gui, você se destaca numa área, eu acho que você foi fulano de tal. Pode até ser que sim, como também não. Isto não importa para você hoje. Não. Porque você hoje tem que pagar teu IPTU e teu imposto como Gui aqui. Então, não importa qualquer coisa anterior. Importa sempre o dia de hoje. O que você está fazendo aqui? Muita gente tenta puxar para o passado alguma coisa. Passado já foi. O importante é o que você está fazendo aqui. E o passado se serve de repositório de informação para a nova roupagem que você está dando. E tomara que todo mundo nessa vida seja muito melhor do que em qualquer vida anterior, porque essa é a vida atual. Então, às vezes, o pessoal fica rebobinando para trás, tentando investigar, e isso não melhora o teu trabalho no presente. O lance da retrocognição, ele é legal para desbloqueio de trauma, como terapia, ou investigação de vidas passadas. Mas fora isso, tá, as pessoas não aguentam a memória nem dessa vida atual, já está falhando, como que ela vai acrescentar outras? Agora, espiritualmente, quando uma pessoa vivencia experiências, ela pode ter esses flashes de memória. E qual é o perigo? Dela não ficar presa numa época antiga, sendo que ela está numa nova vida em outro país. E ela não tem que repetir aquilo lá. Agora, o que ela pode fazer, Gui? Pegar tudo que ela sabe, trazer, atualizar e fazer novo. Aí é algo novo, mas com a linguagem atual. Por exemplo, imagina que você foi um sacerdote egípcio, Gui. Você sai aqui na Avenida Paulista, você vai andar de sacerdote egípcio num calor danado que está em São Paulo. Você vai vestir calça jeans, tênis, como você gosta. Mas o teu conteúdo é teu conteúdo, se não tem tempo. E ele vaza agora no momento presente, que é sempre mais importante. É legal. Eu gosto muito dessa abordagem, como você é um ultra especialista, né, nas coisas místicas e tal, muitos anos estudando isso, que o pessoal, eu vejo isso no paranormal, tá confundindo muito
ET, vidas passadas com a vida atual, né? Sim, então você sempre bate nessa tecla, é sempre importante sair da sua boca, que é uma autoridade no assunto, de falar, vamos cuidar da vida normal, dos boletos, Exato. aí depois ver os arcturianos. Isso, equilibra primeiro aqui, porque senão não adianta, porque se você, muita gente na verdade, usa algo espiritual para abstrair da dureza da vida, que não é fácil. Não. Tá? É uma forma de abstração que, no fundo, é um tipo de fuga. O mais legal, para quem tem contatos ou alguma coisa, não é ir para lá, é puxar de lá para cá e equilibrar isso na tua vida e ir tocando. Porque se não fosse para estar encarnado, você não estaria. Sim. Então há algo a aprender aqui também na matéria. E também tenho visto, Gui, uma espécie de hipervalorização de coisa extraterrestre e uma desvalorização do ser humano daqui. Tecnicamente, nenhum de nós é daqui, porque só o corpo é da Terra. O corpo nasce, cresce e morre aqui. Viemos de outro plano, estamos aqui e um dia vamos retornar. Então, só o corpo é terrestre. Nesse sentido, nenhum de nós tem origem na Terra. Então, morro de rir quando alguém fala assim, olha, Gui, seu planeta natal é lá. Seu planeta natal é o universo inteiro e a consciência maior que te gerou. A luz é a nossa Terra natal. E você já pode ter vivido num milhão de lugares, mas você está no planeta Terra agora e pagando IPTU em 2025. Então, você precisa estar equilibrado, trazer toda aquela luz que você tanto ama para cá. Traz aqui e vive. Dentro você tem conteúdo. Agora o mundo é do jeito que é. Melhora o que você puder, vai tocando a bola, porque senão a gente acaba abstraindo. Por exemplo, olha Gui, eu percebo um cara de Orion ou das Pleiades ao seu lado. Legal. Aí todo mundo, que legal, fala assim, Gui, tô vendo um preto velho do seu lado, ou um caboclo. Aí alguém, um índio, um caboclo, parecendo que é série B, cara. E na verdade, este preto velho e esse índio também não é da Terra, porque ninguém é. Então, extraterrestre é qualquer ser, porque terrestre é só o corpo. Então, quando alguém fala, os extraterrestres, qualquer um é, eu, você, mesmo quem não acredita em nada disso, porque terrestre é só o corpo. Incrível, é bem isso mesmo. E agora que tá com essa onda UFO, que é maravilhosa, eu nem vou falar mal, a gente tem que estudar de tudo. Sim. Mas é legal, você qualificou os que a gente já está acostumado, né? Que o preto velho, o espírito, qualquer coisa, caboclo, não, esses aí já estão fora de moda, né? E outra coisa, Gui, você que gosta de rock como eu, sim, você imagina uma banda que você gosta, um guitarrista, um solo de guitarra que se fecha e fala, meu Deus, que maravilha, né? Cara, nós também temos seres espirituais bacanas encarnados enquanto humanos como nós, sabe? Um poeta que fez um poema incrível está fazendo bem para a humanidade. Um músico que liberou uma peça musical que quem escuta fica bem, também é um tipo de serviço. Um escritor escrevendo um texto, um podcast trazendo luz na informação, tudo isso pessoas fazem a partir de objetivos e coisas que elas sentem. Então, tem seres de fora legal, tem o preto velho legal e tem gente legal aqui na Terra. Quando alguém fala assim, esse mundo está perdido, não acho não, está cheio de gente boa que eu conheço, misturado com um monte de gente encrenqueira. Mas tem muita gente legal que também precisa ser valorizada. Então você escuta aquela banda que você ama, você sabe que o guitarrista é um homem que vai ao banheiro, mas ele como guitarrista, então você fala, caramba, ele tocando guitarra é uma expressão de uma coisa que me deixa... Então fala, puxa, Gui, chega um ET e fala, eu vou te levar para outro lugar, entra na nave. Aí você fala assim, eu posso pegar meu fone de ouvido e pegar aqui a minha playlist para durante a viagem eu ir escutando aquela guitarra que eu tanto gosto? O ET fala assim, você já vai para as estrelas, para que você quer música? Fala, uma vez estrela sem trilha sonora, vai ficar muito pobre. Aí o ET fala assim, mas só pode viajar sem música. Eu falo assim, então eu prefiro viajar aqui porque eu vejo estrela com a música sem precisar de uma nave. Então a gente tem que trabalhar isso no ponto de equilíbrio e valorizar também o ser humano que está aqui ralando. Eu não estou falando gente encrenqueira, estou falando que tem um monte de gente ralando, trabalhando, não são deuses ou divindades, são pessoas. Tem altos e baixos, mas a parte alta dela libera coisa legal que melhora os outros. Maravilha, vamos fazer um tópico off aqui, porque eu fiquei curioso. O que você está escutando de banda legal? É só para o pessoal sair correndo atrás. Eu escuto muita coisa. Assim, a minha praia principal é o rock progressivo e o hard rock da década de 70, principalmente 80. Tá. E aí, mas eu estou escutando bandas novas, que hoje a mídia não deixa passar, mas tem muitas bandas novas. Eu remontando lá a década de 60, eu continuo apaixonado por Rolling Stones, sim, Beatles, The Kinks, e aí já pegando o rock progressivo década de 70, Yes, Pink Floyd, Genesis,
as bandas alemãs Eloy, Tangerine Dream, inglesa Camel, e também as do hard rock, Queen, Led Zeppelin, Deep Purple. Aí entrou a década de 80 e eu fui curtindo as bandas que iam surgindo. The Smiths, U2, Echo and the Bunnymen. Eu tenho um gosto muito vasto. E eu também gosto de MPB da década de 70, mas aquela coisa legal. Gilberto Gil, o Tim Maia, que era gênio, né? E hoje eu tenho escutado muito bandas do rock progressivo italiano, né? Que não são tão conhecidas. O rock progressivo italiano me emociona. Lá na década de 70 tinha umas bandas clássicas, Leorme, Banco, Premiata, bandas incríveis. Mas tem bandas modernas, hoje mesmo. Estava escutando uma banda chamada Luz Escondida. É italiana, vocal feminino, emocionante. Então, sem música eu desencarno, Gui. Eu não fico por aqui. Cara, a música para mim é vida, né? Se você quer saber se eu estou em casa, você chegou lá no meu apartamento, coloca o ouvido na porta. Se tiver música, eu tô. Se não tiver música, eu não tô. Porque o tempo inteiro que eu tô tem música de fundo. Que legal. E essas bandas, a gente já deu uma pincelada nisso, depois a gente já vai voltar para o Egito, mas você acredita que o Rolling Stones, Beatles são icônicos, assim, que todo mundo conhece, né? Eles tiveram vidas passadas ou inspiração em coisas fora, provavelmente, né? Olha, coisa eu não sei os Rolling Stones, mas os Beatles, cara, o fenômeno cultural que os Beatles trouxeram, pode ter até alguém que não gosta da música dos Beatles, mas o impacto cultural de abertura que eles causaram na década de 60 moveu um monte de possibilidades, não só na música, como na cultura pop em geral. Já os Rolling Stones, que eu também adoro, já era aquela coisa mais explosiva, não tão assim de mainstream cultural, mas eles tinham também uma força também. Eu mergulhei, inclusive, Gui, até no soul americano, lá da década de 60. Isso é incrível, né? Marvin Gaye, os Temptations, a Motown Records e o James Brown, que era gênio do funk, aquele funk original. Então eu fui transitando pela música, o meu viés é qualidade na música dentro das coisas que eu gosto. Então, bandas icônicas como Beatles e Rolling Stones, além de ter um impacto cultural, eu acredito, no caso dos Beatles, tá? De que eles já se conhecessem de antes. Eu posso citar uma banda que não é muito conhecida, em inglesa, que é o Gentle Giant. Eles eram inicialmente em 6, depois ficaram em 5. É da década de 70 até 1980. É uma das bandas que eu mais gosto. É muito instrumental, experimental, é espetacular. Eu tive uma visão uma vez escutando o Gentle Giant, porque eles tocavam vários instrumentos cada um. Eles tocavam violino, guitarra, flauta, eram multi-instrumentistas. Tive uma visão na Europa, talvez século XVI ou século XVII, um grupo de menestréis viajando pela Europa, pelo interior, tocando. Eram os caras. Eram eles. Se encontraram aqui na década, no século XX, se juntaram e formaram uma das grandes bandas do rock progressivo, Gentle Giant. E é claro, eu estou contando uma visão minha que alguém pode escutar e não acreditar em nada, o que também é normal. Mas é isso que eu sinto e tenho certeza disso que eu vi. Pô, legal. Que dá pra a impressão que eles vêm trazendo. Quem é músico, né, vem de vidas, né? O Beatles é a maior mudança da história, né? Na do música, rock, pelo menos. No rock, com certeza, no pop né? rock, com certeza. Com certeza. Não sei no claro, eu não entendo tanto, mas eu aprendo que eu sei que você tinha até um programa, né? De eu música. tive lá na época Rádio Mundial, eu tinha um programa de rock progressivo, onde música New Age e o Viagem Espiritual. E o Viagem Espiritual está no ar até hoje, Gui. Agora eu tô com 2 programas, quinta e domingo. Eu tô há 26 anos no ar, cara. Uau. Lá. Eu vi uma vez que você fez um programa com o Áureo Corá. Isso. Pô, era mais ou menos em 2000 até 2004. Você fazia. Eu levei o Áureo Corá algumas vezes no programa para ele falar do trabalho dele, da música New Age. Levei o Marcos Viana, do Sagrado Coração da Terra. Nossa, incrível. Naquela época eu tinha essa liberdade de levar as pessoas lá. E aí eu levei vários músicos para entrevistar lá. As músicas do Marcos Viana são incríveis. Ele fez a trilha do Pantanal, né? Do Pantanal, cara. Cara, maravilhoso. O Marcos Viana é um dos grandes músicos do país. Eu, particularmente, me emociono muito com uma música que até dou a dica para quem está assistindo, chama-se A Voz Divina. Entra no YouTube e clica Marcos Viana, A Voz Divina. Ele fez uma canção com uma vocalista, ele toca o violino evocando a atmosfera de Krishna. É de emocionar, cara. Cara, que legal. Ele tem música de perdão, eu já vi várias dele. E a suíte sinfônica do Pantanal é icônica, assim.
Eu dei muita sorte, Gui, que como comecei muito cedo em toda essa área, eu conheci a maioria das pessoas e conheço que trabalha nessas áreas, e os contatos musicais que eu tive, com o Auro Corrá, que é meu grande amigo, o Marcos Viana, que eu fiz amizade, eu fui conhecendo pessoas, e é claro, fui aproveitando a presença dessas pessoas, com o que elas tinham de bom, que era a música, para puxar para dentro da parte espiritual e somar e fazer o trabalho. Então eu dei muita sorte aí de conhecer muita gente boa. Eu vou ver se o Marcos Viana um dia vem no Paranormal. Assim, olha, eu vou mandar um WhatsApp para ele, eu vou compartilhar o contato dele com o Edu e vou avisar o Marcos que o Edu vai entrar em contato, que de repente vocês fazem... seria fantástico. Seria incrível, porque ele leva, legal. A música dele eleva mesmo, e é brasileiraço, né? Isso que é incrível. Mineiro. Incrível, não, maravilhoso. Eu sou muito fã dele, que bom que a gente lembrou dele. Vamos voltar para o Egito, que a gente fez só um balãozinho de música aqui, que foi legal demais. Que aí vocês já pegam também, né, as referências, porque as pessoas andam muito entristecidas, né, com a música, com música as coisas. Mundial, cara, eu viajo muito. O rebaixamento cultural musical é mundial. É mundial. Incrível. E aqui em especial, né? Sim. Mas tem coisa boa, né? Como a gente citou, o Áureo, o Mar e tantos outros, que a gente não é um programa musical, mas tudo tem o seu valor. Aqui eu conheço por Isis, você falou outro nome. Aqui é a Isis, sim. É que a Maat está aqui atrás. Na cosmogonia egípcia, tem uma coisa muito boa. Você fala de uma representação para o povo de uma divindade humana que é Osíris, representando o aspecto do sagrado masculino. Osíris casado com a deusa Ísis, que é o sagrado feminino representado, e ambos tiveram um filho chamado Horus. Então você fala de uma trilogia clássica: Osíris, o pai, Ísis, a mãe, e Horus, o filho. Então, na cosmogonia egípcia, uma das divindades era feminina, em pé de igualdade com Osíris. Os iniciados dentro dos templos, quando eles oravam, Gui, não orava nem para Osíris nem para Horus, rezava para Ísis, que era a mãe dos iniciados, a mãe que te protegeria na iniciação. Então surgiu esse arquétipo do sagrado feminino dentro do contexto egípcio. E é legal porque na cosmogonia deles a mulher estava em pé de igualdade. E isso é uma coisa legal. E dentro dos templos haviam sacerdotisas em altos postos. O que é legal, embora isso não aparecesse para a população. A população ela era cheia de condicionamentos, como todas as populações, mas dentro daquele contexto, estudando coisas espirituais, você não tinha aquela noção de ser homem ou mulher. Você é consciência temporariamente num corpo masculino ou feminino, tentando melhorar. Então a deusa Ísis era a mãe divina, né, que você pode olhar em todas as culturas, existe o revestimento cultural de uma divindade falando do maternal. Você pode encontrar isso na Índia, nas grandes deusas Sarasvati, Lakshmi e Parvati, associadas a Brahma, Vishnu e Shiva, em pé de igualdade também. As deusas gregas, lá na China a deusa Kuan Yin. Então você tem revestimentos culturais desta presença. Pachamama, aqui entre os xamãs andinos. Então, no Egito, era a deusa Ísis, a mãe dos iniciados, a grande mãe que te protege. Então, o próprio nome da Ísis era sagrado dentro da iniciação e era considerado como um mantra aqui. E se usava um mantra dentro do chakra frontal. Uma luz branca, brilhante ou amarela e o nome da Ísis. Tipo, você está no escurinho, na câmara da iniciação, morrendo de medo porque você está diante do desconhecido. Quem vai te proteger? Tua mãe. Chama ela aqui. Ou no chakra cardiorrespiratório, Ísis, com calma, sabe? E aí viria uma calma, uma proteção para você enfrentar a prova e vencer a si mesmo. A Ísis era a protetora, a madrinha dos iniciados. Nossa, incrível. É incrível quando a gente começa a olhar por esse lado, né? É muito legal. Ótimas coisas que a gente está aprendendo aqui. Deixa eu falar da Humane Amor, que tem um mapa astral do meu queridíssimo amigo Otávio Leal. Ele faz isso há mais de 36 anos, então vale muito a pena. Tem cupom de desconto, tem pagamento facilitado. Você vai lá, faz o seu mapa. Eu fiz há 3 anos atrás e deu muito certo para mim. Recomendo que você faça o seu. Se a sua vida está empacada, você não sabe para onde você vai, faça um mapa astral. É legal demais. E aí você
vai ouvir, é um áudio, 3 horas, você não precisa ler nada complicado, a parte complicada fica com o Otávio Leal, ele já está lá na Humana e Amor há muito tempo, faz isso, então com uma excelência absoluta, por isso que eu recomendo firmemente que você faça um mapa astral do meu queridíssimo amigo Otávio Leal. Otávio, eu conheço ele há mais de 30 anos, é amigão, um cara sério, muito bom na parte de mapa astral. O Otávio é um expert em mantras. Cara, que conteúdo tem o Otávio? É amigo de muitos anos. Ele é das antigas mesmo e tá fazendo sempre um trabalho muito sério, então é legal falar com ele. Deixa eu perguntar uma curiosidade, esse galinho aqui foi você que trouxe pra gente ou não? Não, fui né? eu, não. Ah, alguém falou que tinha sido Wagner Borges. Não, deve ter sido algum torcedor do Atlético Mineiro, que é o Galo. É, o Galo. Trouxe isso aí pra você. Então não, a gente errou num episódio aqui, alguém falou, não, foi o Wagner. Eu falei, vamos nessa aqui agora? Vamos. Bom, havia no panteão de divindades a deusa Maat, que era a deusa da justiça. Ela tem um par de asas e uma pena acima da cabeça. Às vezes confundem a Maat com a Ísis. O símbolo da Maat é uma pena. É assim, Gui. Sabe aquele conceito de karma da velha Índia? Ação gera reação, causa gera efeito? Os egípcios também tinham isso, mas eles personificaram numa deusa, a deusa da justiça. Então era assim, uma deusa que estaria abaixo de Osíris, Ísis e Horus, mas acima dos homens, pairando acima dos homens e anotando tudo que os homens fazem no livro da lei. Então olha a metáfora, ela está abaixo do céu, mas acima dos homens, pairando. Para pairar ela precisaria de um par de asas. Então imaginaram uma deusa alada acima dos homens, anotando tudo que cada um gera como causa para desdobrar o efeito à frente. Você morre, você é levado ao julgamento celeste, lá tem uma balança, coloca o teu coração num prato e a pena da Maat no outro. Gui, se o lado onde está o coração, o prato desce e a pena sobe, significa que esse coração é pesado, então mundos inferiores. Se o lado da pena desce e o coração sobe, esse coração é mais puro que a pena da justiça é céu. Se fica mais ou menos, simplesmente fala, não é tão bom, não é tão ruim, desce de novo. Deve ter sido o nosso julgamento na última, por isso a gente desceu. Então, a Maat representava aquela que dava a média, e aí ela apresentava para Osíris e Ísis para determinar o destino do espírito. Então era uma deusa amada no Egito e ao mesmo tempo temida, porque ela sabe tudo. A Maat é o imposto de renda do plano espiritual, cara. Ela conhece você, sabe tudo de você. A Polícia Federal do lado de lá. E aí corporificaram nesta divindade que representa a justiça divina, que não é a justiça dos homens, porque aqui a gente tem manipulação de coisa da justiça, mas algo maior percebe tudo, não somente o que se faz, o que se pensa, o que se sente, na média da energia. Então, o julgamento do Antigo Egito revela para nós que os egípcios estudavam a questão da vida após a morte, significando, ao sair do corpo, você é uma média de tudo que você pensou, sentiu e fez na energia do corpo espiritual. Isso dá um determinado peso energético em você que determina para cá ou para cá. Era uma metáfora, o julgamento das condições extrafísicas do espírito após a passagem pela Terra. Caramba, então ela que faz o julgamento. É ela que a que dá a média ali. E o mais legal, Gui, é assim, esse deus aqui, ó, Anubis, eu já vou falar dele, Sim. Ele vinha na hora da morte, cortava o elo do espírito com o corpo, puxava para fora e levava para o julgamento. Lá, ele coloca o coração e a pena na balança e aí tá lá o deus Tote, né, o de Geruti, que é o cabeça, para anotar qual é a pesagem. Ele entrega a pesagem para o Horus leva o espírito para o julgamento, onde está Maat, Ísis e Osíris, para dizer a determinação da direção do espírito, cara. Isso nossa, é incrível. É uma coisa ó. que por trás do mito você tem condições extrafísicas pós-morte. Então esse aqui seria uma espécie de um chacal. Ele vai lá... Isso tem uma história. O Anubis é o seguinte, todas as tradições, Gui, falam de uma divindade ou guia que na hora da morte vem buscar a pessoa e levá-la ao plano espiritual. Os egípcios imaginaram um deus com cabeça de chacal. O chacal é um cachorro grande, selvagem, que normalmente habita lugares mais secos e mais áridos. O Egito está na cabeça da África, tem o deserto do Saara. Então ali tem chacal, mas você encontra chacal na América Central, em áreas desérticas, sul dos Estados Unidos e até aqui no Nordeste do Brasil tem um chacal mais mirradinho, um cachorrão selvagem. Então no Egito se dizia o seguinte, ele representa a morte por 2 motivos.
quando o chacal não encontra alimento, ele consome carne de cadáver de animais que ele encontra. Então ele lidaria com o morto. E segundo, como ele vive no reino das areias, que é o reino da morte, que ali nada cresce, ele representa o momento final. Então ele viria te tirar e levar você para o julgamento. Os egípcios imaginaram um Deus com cabeça de chacal, que é o que lida com o morto. Ele viria, tiraria e levaria para o julgamento. Então, esta divindade aqui estaria submetida à ação da Maat e do Horus. Ele é um serviçal que vem buscar e levar. Ele faz o trâmite daqui para lá. Ele tem um bastão com uma parte cortante, que é para cortar o cordão de prata. Olha as metáforas. E desligar o espírito na direção do céu. E ele carrega também aqui o Anki, que é o símbolo da imortalidade da consciência. Você vai ver a figura do Anki na mão das divindades. O Horus, o Osíris, a Isis, a Maat e o Anubis, significando vida eterna. Então, na verdade, ele não lida com o morto. Ele tira o espírito vivo para fora do corpo morto, mas o espírito está vivo. Uma vez, Gui, uma moça chegou no final de uma palestra e falou assim: Wagner, toma essa romã partida para você, aquela fruta. Sei. Falei, por que você está me dando? Porque na velha Grécia se homenageava os que lidavam com os mortos, dando uma romã partida numa homenagem. E aí eu brinquei com ela, falei, eu não aceito não, porque eu não lido com morto. Todo espírito que eu vejo está vivo, eu não lido com cadáver. Quem lida com morto é o médico legista e o coveiro. Eu sou médium, eu lido com espíritos. E todo espírito está vivo, para passar mensagem você tem que estar vivo. Nunca recebi nada de um cadáver. Brinquei com ela. O Anubis, o povo vai te dizer, lida com o morto. Ele não lida com o morto, ele tira o espírito vivo para outro plano e o corpo desagrega na terra. Caramba, que legal. E é muito, né? O Egito ele causa essa fascinação porque eles tinham explicação para tudo e bem simbólica, né? Há muitos e muitos anos. Então esse aqui seria o que a gente conhece da Turma da Mônica, a Dona Morte. Ele ia lá buscar com a foice. E a Dona Morte, Gui, até foi bom se tocar. No imaginário popular, tem que separar bem o que é medo da morte, que é o instinto de sobrevivência, o medo de morrer, desculpe, que é instinto, e medo da morte, que é uma ideia. Quando a gente renasce aqui na Terra, o corpo tem um instinto de sobrevivência, que é o medo de morrer do corpo. Senão você atravessa a rua sem olhar e vai ser atropelado. Então, um medo de morrer garante você ficar vivo. Claro. Não tem nem como tirar. Ele é biológico. Agora, o medo da morte, quando você nasceu, você não tinha esse medo, ele foi sendo inoculado culturalmente, e aí criou-se no imaginário popular ocidental uma entidade para representar a morte. Quem? A Dona Morte. Uma caveira com capuz, uma mortalha e uma foice. As pessoas passaram a acreditar nisso. E aí o amigo espanhol fala, cuidado, Gui, lá vem ela, quem la muerte la meia-noite. E aí você fica esperando um troço vir com uma foice para te ceifar. Isto não existe. É uma imagem icônica no imaginário popular. A gente nem precisa que alguém nos busque, porque o fato de encarnar submete você um dia a desencarnar. O grande ceifador é o nascimento, porque o que nasce um dia morre. Então não precisa vir Dona Morte para te buscar, basta estar vivo para isso acontecer. Mas no imaginário popular criou-se isso. Hoje as pessoas têm medo e associam isso com o capeta, com espíritos, e entra o medo. Quando a pessoa mexe com essa área, ela dissolve esse condicionamento, que ela vê que é puro condicionamento, e ela percebe seres espirituais vivos. Não tem essa ideia da morte, para quem está esclarecido. Maravilhoso. Você que trabalha com projeção, entende as coisas bacanas, claro que se perguntar para mim, eu tenho medo da morte, não da sobrevivência que a gente estava falando. Você normalizou isso, assim, para você? Felizmente eu pude normalizar, e eu explico por quê, Gui. A saída do corpo, eu vi o meu corpo deitado sem eu estar dentro. Então eu sabia que não era o corpo. Não é que eu tinha lido num livro. Eu estava vendo. E com o tempo, algumas pessoas que eu conheci aqui, eu acabei vendo do lado de lá, e algumas eu fui ao velório. Eu era bem jovem, eram amigos meus do Rio de Janeiro. Fui ao velório, sofri. Saía do corpo um tempo depois e via a pessoa viva. Isso começou a me dar impacto, mudança de paradigma. Eu pensei, eu vou ali e choro. Saio daqui, a pessoa está viva? Então o que adiantou o choro se ela não é aquela que foi enterrada? É essa aqui. Eu comecei a mudar o parâmetro. Então isso começou a mudar a perspectiva
na minha mente. É claro que eu entendo a perda, o medo aqui, mas quando ocorre essa soltura definitiva, não é o fim. Então, assim, eu tenho saudade aqui, mas não tenho o medo e a escuridão do luto aqui, que a informação me tirou. Mas a saudade tem que existir, porque a gente é humano, que tem gente que pensa que é frieza. Olha o que eu estou falando, o amor continua, claro. Mas a ideia do fim não tem, ela foi erradicada. E isto é possível para qualquer estudante espiritual que aprofunda e lentamente vai, se torna normal para o discernimento dela. Agora, não é uma coisa que popularmente as pessoas vão entender. Não. Mas eu tenho a seguinte teoria, Gui. Se a gente estuda qualquer coisa espiritual, é para alargar o nível de consciência. Então, você não pode ficar com medo eternamente. Sim. Você tem que enfrentar a ideia. Não é uma ideia agradável, mas a gente tem que enfrentar. Então, existem coisas na natureza, se está calor, não adianta eu reclamar, o calor não sai. Se está frio, não adianta eu reclamar. Se tem morte, não adianta eu reclamar. Eu preciso estudar isso para saber como lidar. Isso não é frieza. Qualquer estudante espiritual precisa remover o véu do medo, e isso era feito no Antigo Egito, nas iniciações. O candidato ficava numa câmara ou num quarto escuro fechado, Gui. Havia também uma experiência que colocava as pessoas dentro de sarcófagos ou caixões da época e vedava, como se fosse um caixotão que a pessoa estava dentro. Haviam pequenos orifícios para a pessoa respirar. Ela ficava 3 dias ali. Qual era o objetivo? Sair do corpo, olhar lá fora e voltar e depois descrever para os mestres o que você viu. Então, havia experiência de saídas do corpo. Por quê? Porque se considerava que você precisava matar o medo do desconhecido, o medo da morte. Qual que é a melhor forma de você matar o medo do lado de lá? Indo ao lado de lá e olhando de frente. Sim. E aí o que você descobre? Que o plano espiritual é feito de gente, não de fantasma, mula sem cabeça ou capeta, mas pessoas que viveram aqui e estão lá. Então o iniciado voltava para o corpo sem agora o medo do desconhecido. Ele tinha vencido o grande medo. Mantidas as devidas proporções, hoje um estudante espiritual está dentro da escuridão do medo dentro. A câmara secreta é ele. E ele agora precisa clarear e vencer o medo e transcender isso. Não é que ele queira morrer, porque você está vivendo, precisa valorizar a vida. Mas a ideia da morte não te traz associação com o fim. E isso liquida o medo. Maravilhoso. As saudades ficam, claro, tem que ficar. Como você falou, tem que é ficar. Aquela coisa que você sente, poxa, essa pessoa está aqui. Talvez essa pergunta não tenha como quantificar, mas a partir do momento que a pessoa morre, quanto tempo você pode ter um acesso a ela? 1 mês, 1 ano? Depende da pessoa. É muito raro ter um contato assim imediato. Tá. A não ser que haja uma condição muito especial e a pessoa tenha um nível muito legal. Grande. Vai saber, alguém que muito bem que desencarna, 1 segundo depois está lúcido do lado de lá, não é a média. Uhum. Mas esse alguém tem capacidade de, às vezes, porque já era uma pessoa especial. E outra, pessoas especiais existem, só que elas não parecem especiais, Gui, e o mundo não nota. Como que ela é especial? Porque ela tem uma aura violeta? Não. Porque ela perdoa. O olhar dela é brilhante. Ela está aqui como todo mundo, mas ela pontifica coisas sadias. Ela tem coisas legais, está disfarçada de ser humano, tão normal, porque todo mundo achava que um mestre tem que vir cabeludo, com manto, e de repente uma pessoa de jeans andando na rua, seu filho, seu tio, sua mãe, seu colega de trabalho. Tem pessoas muito interessantes, elas desencarnam, elas não são a média das pessoas ainda enroscada no monte de... Nesse sentido, sim. A maioria das pessoas precisa de um tempo. Quando eu falo tempo, a noção de tempo é relativa, né, Gui? Tempo não existe, mas existem faixas de condicionamento. Então, alguém que passa para outro plano, ainda com a mentalidade lá, ligada aqui, ela vai precisar, entre aspas, de um tempo para cair a ficha, reciclar. Uhum. Esse tempo pode levar 6 meses, 1 ano. Para o outro pode levar 1 mês, para o outro pode levar um dia. Depende do grau de consciência que a pessoa tem. E aí é que está. Se a gente aqui dentro da matéria já tem essa consciência, quando você sair está mais fácil. Porque essa consciência já havia dentro, lá fora, ela se expande mais fácil. Maravilhoso. Vamos passar a agenda do Wagner, mas antes eu dar o último recado, que é da Harmonia Cósmica, que é o curso da Suzy Maria maravilhoso. Se você quiser aprender frequenciamento, aí você fala, eu não sou médium, não precisa ser. Você pode usar no seu escritório, com a sua família, é incrível. Ela vai ensinar você a acessar o campo das pessoas. Ela falou que a primeira vez que ela fez isso foi em 1983, com um professor uruguaio, e ela vem fazendo isso há mais de 40 anos, e o curso dela
dela é incrível, porque as pessoas que entram têm que aprender a frequenciar. Ela não deixa ninguém sair se não aprenda o frequenciamento. Então tá aqui, ó. Você usa esse cupomzão de desconto que é o do Guru, o Guru 5, se inscreve aqui. Quem já fez? Meu primo, meu irmão, minha mãe já fez, toda a minha família já fez, que quis aprender. Tem lição de casa, tem coisa ao vivo, tem coisa gravada. É maravilhoso o curso de frequenciamento da minha queridíssima Suzy Maria. E eu repito, você não sai de lá sem aprender. Vai ter uma turma lá com 40, 50, 70 pessoas. Todo mundo sai, porque ela fala, aprendeu até aprender. Então é um investimento certo. Um abração para a Suzy, que é uma querida, né? Uma grande amiga também. A Suzy é muito legal. Então, a gente tá. É o que eu tava falando com ela outro dia. A gente tá formando esse time de pessoas bacanas, né? O Wagner, a Suzy e tantas outras pessoas aí, né? O Saulo também, que fala de projeto. O Saulo. O Saulo, ele, como tá fazendo curso de medicina, ficou mais difícil para ele participar. Agora ele tá. Mas me parece que ele vai dar um tempinho de uns 6 meses, porque tá sobrecarregando, para poder voltar a fazer. Voltar aos E aí, chama ele de novo para vir para cá. Eu encontrei com ele na Mystic Fair. Aí eu cumprimentei ele, mas ele tá lá, né, medicina também, aí ele se enroscou um pouco lá, É né? porque o tempo, o estudante de medicina fica muito apertado de tempo. Agora ele vai dar essa... Ele parece que vai dar um pause. Eu vou até mandar um WhatsApp para ele, vou falar pro Edu para entrar em contato, porque eu acho que agora ele vai ter um pouco mais de tempo para ele vir de novo. E para quem não sabe, aqui agora eu vou falar dos bastidores. O Wagner é um dos que mais apoia o Paranormal. Ele trouxe o César Romão, o Áureo Coral, e tem outros que eu não vou nem lembrar. O Wagner é uma ponte, porque todo mundo conhece ele. Ele é o grande mestre ali, ele não gosta de se chamar de mestre. Cara, tá de sacanagem. Mas é um cara que conhece todo mundo, né? Acabei conhecendo muita gente. Todo mundo. E eu vou deixar para o próximo capítulo para vocês ficarem curiosos, porque eu, como muito fã, vou perguntar de novo do Gaspareto, mas vamos deixar essa pode ser até a capa do Tem vídeo. Notícias dele bem legal. Agora eu quero Muita saber. gente que trabalhou com o Gaspareto hoje está estudando comigo, um pessoal muito bom. Muito legal. E teve agora recentemente uma pessoa que trabalhou anos com ele, ela foi me procurar e falou assim, o Gaspareto apareceu para mim e pediu para eu te procurar para estudar com você. Olha que legal. Então tem umas coisas legais, a gente pode no próximo capítulo, o que a gente estava conversando um pouquinho antes, até para ajudar os outros, de harmonizar um ambiente, um podcast, uma reunião, como é que você faz para harmonizar, para evitar assédios espirituais pesados e você criar uma harmonia melhor? A gente pode falar disso também. Que para quem não sabe, o Gaspareto foi pedir ajuda pro nosso querido Wagner, né? E você ajudou, e aí na época que ele faleceu, virou uma confusão, ele tá porque ele tinha uma dimensão muito alta. É que a gente estava num evento no AMB muito grande, e aí o Gaspareto ia fazer a palestra dele, ele era organizador, eram milhares de pessoas, eu morava no Rio, mas vinha para São Paulo frequentemente. E aí eu tô lá no evento, passeando lá no intervalo, vendo livros, quando vem o Gaspareto com a multidão atrás dele, e o Gaspareto quando viu, Wagner, preciso falar com você. E aí a gente ficou num cantinho comentando, o pessoal ali olhando, Wagner, eu tô sentindo umas coisas tão ruins, estão me pegando energia nas costas, pegou algo dessa multidão em mim, cara, eu tô sem condição de fazer, você pode dar uma forcinha? Eu falei, aguenta um pouquinho aí que eu vou ali no banheiro. Fui ao banheiro, tranquei a porta, sentei no trono, cara, e dei um super passe na direção dele, cheguei a suar, né? 10 minutos depois eu saio, o Luiz falou assim, Wagner, o que você fez? O peso saiu. Eu falei, cara, não se preocupa, vai lá e dá uma palestra excelente, faz a atividade legal que você sabe fazer. E aí ele ficou contente e foi lá. E eu encontrava muito o Luiz na Rádio Vibe Mundial, sentava no sofá contando piada, ele, o Evaldo Ribeiro, era uma diversão. Que legal, tempo incrível, né? Que tomara que a gente consiga recriar toda essa cena aí dos anos 80, 90, 2000, que foi, que eu considero a Belle Époque. De abertura, sim, nessa área, sim. Com certeza. Vocês, era a terceira ou oitava dimensão, não lembro, não, da Gazeta lá. Ele tinha um programa era terceira dimensão. Terceira, né? Que era terceira, não me lembro agora. Vocês estavam tudo... Terceira visão. Molequinho lá. Eu não me lembro agora. Cara, eu tem no YouTube. Circula na internet, no YouTube, uma entrevista, 3 entrevistas com ele, mas a primeira é novembro de 1989. Uau. Lá na Gazeta, cara, eu tinha na época 27 anos, cara. Você vê? Caramba, tem 30 e poucos anos isso. Eu vou fazer. Fiz 63, e vocês cara. falando absolutamente a mesma coisa. Porque já era uma coisa.
coisa, e o Luiz, ele gostava muito da parte de saídas do corpo, ele falava muito comigo, ele também tinha experiências fora do corpo, mas é que o viés do trabalho dele, primeiro era a pintura mediúnica, depois a parte de autoajuda, a parte psicológica, que ele era um apresentador fenomenal, mas ele gostava muito da temática da saída do corpo, ele sempre conversava comigo sobre isso. Ele conversou na época com o Valdo Vieira também, que foi o grande pesquisador brasileiro nessa área. E aí, desde a década de 80, cara, nós estamos aí... Cara, que tempo, hein, Gui? Daqui a pouco vocês também lá na frente falam, pô, começamos Paranormal lá, já tá 30 anos passado, você já de cabelinho branco aqui, o Alê com barba branca. Tomara, vamos torcer para que tudo isso aconteça, porque a gente tem essa inspiração em vocês, que são as pessoas que inspiram mesmo, né? O Gaspareto, você, a Cristina Cairo, sei lá, tem um timaço aí dessa década aí que é muito, muito legal. Bom, passa a sua agenda. Se você quiser falar outras coisas também, fica feliz. Você tá com uma agenda incrível internacional agora para todo mundo ficar ligado, porque muita gente assiste no Japão, na França, aqui. Vou estar em abril, eu vou estar no Japão, eu vou estar em Kanagawa e Guma, fazendo 3 palestras e um curso. Em junho, eu vou estar num congresso em Marseille, na França, com a Mônica Medeiros, Margarete Áquila, um congresso, 300 pessoas com tradução espontânea para francês. Uau. De lá a gente vai para Londres. Elas duas vão fazer um curso, eu vou fazer outro. E aí depois, outubro, eu vou estar na Europa de novo. E aí vai ser uma corrida. Olha, pelo menos o planejamento. Lisboa, Bruxelas na Bélgica, de lá para Zurique, na Suíça, de lá desce para Viena, na Áustria, daí Verona, na Itália, e daí Dublin, na Irlanda. Uau! Aí volto um mês depois, vou para os Estados Unidos, cara. Tem 4 viagens. Isso. Por isso que o Wagner só aparece no começo do ano aqui no Paranormal e no fim. E ele é o recorde. Se ele tivesse mais tempo, ele vinha... Fora as atividades aqui em São Paulo e em outros lugares, que é muita... O pessoal que quiser, eu tenho um canal no YouTube, é Wagner Borges com W, tem quase 700 vídeos disponíveis lá. Eu coloco os vídeos do programa Viagem Espiritual. O Instagram é @Wagner Deloy Borges. Mas se a pessoa clicar Wagner Borges no Google, vai abrir todas as redes sociais. São muitas coisas, são muitos anos aí botando conteúdo aberto. É muito mesmo. E o que me deixa muito feliz e grato é que todo mundo é brasileirão e levando agora para o mundo. Começou assim, antes era mais aqui, vocês começaram com Portugal, que seria o mais óbvio, seria o né? óbvio. Por causa da língua, claro, mas agora com essa coisa de inteligência artificial, eu acredito que uns 5, 10 anos não vai nem ter mais, você vai falar e as pessoas vão escutar num óculos traduzido já, provavelmente. Provavelmente. E eles que estão abrindo o caminho para nós, somos os meninos, né? E é verdade. E eu já falei com o guia, lá no Japão, eu vou tentar ver com o pessoal para levar o Paranormal para lá, levar o Ale e o Gui para lá para fazer alguma atividade, vai ser legal. Vai ser aquele sonho, porque o Japão pra gente é uma coisa muito distante, né? É aquela coisa que vai ser um avião muito longo. 30 horas de deslocamento. Uau, mas é muito louco, né? Bom, você chega rapidinho em projeção lá, já olha tudo lá, e depois você já vai abrindo espaço. Maravilha, com o Wagner é sempre muito bom conversar com ele, então pra mim só resta ter muita gratidão de poder fazer esse programa, abençoado todos vocês que assistem o Cafezinho com o Guru. Gratidão e até a próxima.